Que delícia de clássico goiano! O clássico mais importante do Centro-Oeste, Goiás e Vila. Terceira rodada do Brasileirão Série B e já tivemos esse jogaço. E foi um jogaço! Aquele tipo de clássico que a gente espera, com os dois times indo pra frente, tentando vencer, jogando aberto, com muitos gols. E o resultado foi um empate em 2-2, que não é lá muito positivo pro Esmeraldino, dado o histórico recente dos clássicos contra o Vila, mas com a sequência de bons resultados com o Mancini à frente do time, até que pode ser visto de uma forma positiva. Agora, pro Vila foi um ótimo resultado, porque mantém o Vila com essa hegemonia de não perder o clássico, consegue um pontinho fora de casa, jogando na Serrinha, e ainda por cima mantém também aquele nível positivo de um time que tem uma pequena evolução, pelo menos, desde a primeira derrota para o Curitiba. Venceu o jogo seguinte e conseguiu um empate diante de seu maior rival. Mas vamos explicar tudo o que aconteceu nesse jogo. Vou comentar tudo isso com vocês depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que marcaram bobeira na bola aérea! Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E se você gosta dos vídeos do canal, curte o trabalho que a gente realiza aqui, peço que ajude o canal se tornando membro. A partir de R$ 1,99 você entra no Gader Futebol Clube, o grupo de futebol que mais cresce na internet, com o menor membro do YouTube. É a partir de apenas R$ 1,99 e você ainda ganha todos os benefícios do Gader Futebol Clube. Participar do grupo do WhatsApp, onde você tem notícias 24 horas por dia, tem conteúdos de humor do futebol, de zoeira, piadinhas, figurinhas, tudo aquilo que você espera de um grupo de futebol, sempre dentro do âmbito esportivo. Você tem membros especializados em futebol para conversar com você, você tem também comentaristas do YouTube para conversar com você, além de conteúdos exclusivos, como Cartola, como bolões, como um monte de outras coisas que você encontra por lá. Tudo isso é a partir de R$ 1,99. E também peço que você prestigie os apoiadores do canal, aquelas empresas que ajudam o canal a continuar funcionando. Os links das empresas estão aqui na descrição do vídeo e todas elas oferecem benefícios se você vier do Gader Futebol Clube. Já clica lá na descrição e confere os links para você dar essa moral para essa galera e vai por mim. Cada uma delas faz seu trabalho de maneira impecável. Beleza? Então, sem mais delongas, escalações aqui na tela. Galera, Goiás numa sequência positiva com o Mancini, que é, cara, absurdo. No início da Série B, muitos cotavam os primeiros jogos do Goiás como talvez os mais complicados, principalmente pela sequência. O Goiás pegou o Amazonas, que tudo bem, né, já é um time com um nível técnico um pouco abaixo, né, do Goiás e de outros, mas na sequência ele teria o Operário, que é o campeão paranaense dessa temporada, e o Vila, que é o campeão goiano da temporada. Então seriam 3 jogos complicadíssimos. O Goiás começou fazendo seu dever de casa, vencendo o primeiro jogo, e aí ele conseguiu uma virada surpreendente em cima do Operário fora de casa. Então chegou grandão pro clássico. Mesmo assim, o Goiás sempre vem com o pé atrás contra o Vila, que é o atual campeão goiano e também um algoz chato do Esmeraldino. Um time que aprendeu a jogar o clássico e dificilmente perde quando joga contra Goiás, contra o Atlético Goianiense. Então assim, é uma equipe que se tornou cascuda nesses jogos de rivalidade, né? E vem com uma sequência legal, apesar de ter perdido o primeiro jogo pro Curitiba. Foi campeão goiano e no jogo seguinte já se recuperou vencendo. E aí vem para essa partida com um time bem interessante, vamos dizer assim, né? Algumas peças, por exemplo, o Elias, que é um lateral que apoia muito bem, já veio escalado junto com a zaga Thiago Panussá e o Bernardo Chapo, o William Formiga na lateral. Ali no meio ele veio com um time bastante ofensivo, na minha humilde opinião, que é o João Vieira, o Igor Henrique e o Jean Mota. 3 jogadores que são bons de criação, têm bons passes, né? E mais à frente, Juan Ribeiro, o Gabriel Poveda
e o Labandeira. Essa é a escalação do Tigrão. No caso do Esmeraldino, jogando em casa, ele veio com um time bem parecido com a partida anterior, mas algumas mudanças foram surpresas interessantes, como por exemplo, a volta do Pedrinho, né, no lugar do Jajá, que tava começando como titular. Na verdade não era nem o Jajá, né, era o Zé Hugo, que tava jogando ali por aquele lado, então o Pedrinho entra como titular, voltando de uma lesão que tinha sentido ali nos jogos do campeonato goiano. E aí começa com o Tadeu no gol, o Kaito, que conseguiu a vaga entrando como titular, depois de uma excelente atuação no jogo passado, né? Messias e Lucas Ribeiro na zaga. Na lateral direita, o Lucas Lovar, vindo como titular. No meio, um trio bem, digamos, lento, na minha humilde opinião, né? Que é o Marcão, o Gava e o Rodrigo Andrade. Também começando os dois como armadores, né? O Gava e o Rodrigo Andrade. Na frente, o Pedrinho, como eu falei, o Wellington e o Arthur Kaique. O queridíssimo Anselmo Ramon continuou no banco. Essas escalações passadas, começa a partida. E no início o jogo foi bem aberto, pelo menos nos primeiros 5 a 10 minutos. O Vila tentou se lançar ao ataque, não ficou preso na defesa no começo. O Goiás começou a marcar a saída de bola do Vila. E isso, com o passar, desenrolar da primeira etapa, começou a dificultar as coisas pro Tigrão. Vem mostrando uma defesa muito sólida. As peças que estão ali, o Lucas Ribeiro e o Messias, vem demonstrando um excelente trabalho defensivo. E isso ajuda o Goiás a conseguir ter uma solidez para poder tentar propor uma marcação mais avançada. E aí garantir que o adversário não tenha muitos espaços. No caso do Vila, é uma equipe que, por mais que seja e estivesse postada para o contra-ataque, não estava organizando o seu time para isso. As peças que estavam, como o Igor Henrique, o Jean Mota e o João Vieira, não são velozes. São jogadores de um bom passe. Precisam de alguém com velocidade, que seria o Juan Ribeiro ou o Labandeira. Só que o Juan Ribeiro não jogou. Juan Ribeiro totalmente apagado, o Labandeira muito deslocado para a lateral, e com isso o Poveda ficava meio solitário, pegando a bola e não conseguindo fazer nada. Além disso, havia um problema grave na marcação de saída de bola do Vila Nova. O Goiás conseguia caminhar com facilidade e com a posse de bola do campo defensivo até a frente. Tanto é que o gol do Goiás saiu assim. O Messias pega a bola, conduz a bola, sem marcação, sem problema nenhum, sem ninguém encostar, e ele finaliza. Tudo bem, um chute de longe, mas aí a bola bate, eu não sei se foi no Pedrinho, não lembro quem foi, a bola bate no jogador do Goiás e sobra limpa para o Arthur Kaique fazer uma finalização no canto direito do goleiro House, fazendo um belíssimo gol, mais um gol bonito do Goiás, né? Já tinha feito um gol bonito no jogo passado com o Diego Kaito, um gol que abria o placar pro Goiás e colocava o Vila numa situação totalmente diferente. Goiás 1-0 e o Vila atrás do placar num clássico. Coisa que a gente não via muito nos últimos anos, né? O Vila costuma sair na frente. Ou então, pelo menos, né? O Vila leva o 0-0. Saiu atrás. E aí, foi o jeito. Começar a tentar correr atrás do prejuízo. Só que o Vila fez uma coisa interessante. Mesmo perdendo, o Vila continuou recuado. Só que havia uma armadilha ali pronta, né? O Vila estava preparado para o contra-ataque, mas como eu falei, não estava armado para isso. As peças não eram exatamente as ideais. Mas quando você está postado muito bem para o contra-ataque, se você tem uma oportunidade e acerta, a chance de você marcar o gol é grande. E o Vila fez exatamente isso. Em uma das roubadas de bola, num avanço ofensivo do Esmeraldino, há um belíssimo toque de bola ali, uma evolução ofensiva legal. A bola chega pro Poveda, que dá um toque de calcanhar, ajeitando para o Labandeira, que ganha da marcação e também do Tadeu, finalizando, fazendo 1-1 pro Vila. E olha, o Goiás era melhor na partida durante boa parte do primeiro tempo. Até aquele momento do gol do Vila, o Goiás não era só o vencedor da partida, tava ganhando de 1-0, como era melhor no jogo, dominava as ações, marcava a saída de bola, o Vila tinha pouquíssima bola nos pés, acho que a posse era bem abaixo da do Goiás, não vi exatamente os números, mas o Goiás tinha mais posse de bola e tinha mais controle do jogo, mas futebol é futebol, não é, galera? E uma jogada foi suficiente pro Vila conseguir fazer o seu gol. E esse gol mexeu um pouco com o Esmeraldino. Até o final do primeiro tempo, o Vila começou a crescer no jogo, o Goiás sentiu o golpe, porque, né, é um trauma atual jogar com o Vila sempre consegue descolar um bom resultado ali contra o Esmeraldino, então esse trauma mexeu com os jogadores em campo.
Tanto é que você via, até a própria torcida deu uma diminuída ali no ritmo, porque assustou, é natural. O Villa conseguiu chegar ao empate e aí começou a crescer no jogo. Os jogadores começaram a encontrar dificuldades. O Labandeira começou a sair daquela lateral extrema e começou a entrar mais pelo meio. O próprio Poveda começou a aparecer mais na partida. O Igor Henrique chegou mais próximo da área. E aí o jogo começou a ficar mais equilibrado, o que deixou o Goiás um pouco mais confuso no que diz respeito à marcação. E o segundo tempo veio, e aí, cara, é aquela ironia, né? Segundo tempo veio, o Villa começou o segundo tempo melhor, mas o Goiás fez uma mudança essencial: a entrada do Vitinho. Teve um inscrito aqui do canal, inclusive, que no vídeo passado que eu falei do Goiás, e eu comentei que eu não vi muito o Vitinho fazer muitas coisas, né, quando ele entrou no jogo contra o Operário. Esse inscrito ficou muito chateado, até fez comentários assim, mais ofensivos. E pra você, inscrito, que ficou meio triste, eu vou te dar uma boa notícia. Dessa vez eu realmente consegui ver uma evolução no time com a entrada do Vitinho, e evoluiu bem, tá? O Vitinho não só deu uma dinâmica pro meio de campo do Goiás, que não tinha nenhuma com o Rodrigo Andrade, que praticamente não jogou, como também deu velocidade pro Esmeraldino. Em compensação, o Villa, com as mudanças que fez no decorrer do segundo tempo, se tornou um time mais sólido, mas também com algumas deficiências, principalmente na marcação das laterais, mas conseguia pelo menos garantir a marcação da bola aérea, que é uma vantagem que o Villa tem desde o início da temporada, uma defesa sólida no jogo aéreo. Só que, ironicamente, aí foi onde o Villa acabou falhando, porque em uma bola parada de escanteio, cobrança é feita pelo Rafael Gava, inclusive, e o Messias cabeceia, vencendo a forte defesa, a boa defesa do Villa, né, para fazer o 2-1 do Goiás. 2-1 que era um grandíssimo resultado, que colocaria o Goiás na liderança da competição. Nesse momento estaria empatado com o CRB, que tá 100% também na competição. E, cara, e ainda seria um resultado para poder, né, lavar a alma esmeraldina, vencer o Villa. Porque, pô, faz tempo que o Goiás não consegue e o torcedor esmeraldino tá mordido com isso. O jogo seguiu, muito bom de se assistir, aberto, com muitas boas chances de ambos os lados. Tivemos algumas no primeiro tempo, posso não ter comentado delas, mas tivemos algumas boas chances no primeiro tempo também, de ambas as partes. Não grandes defesas, mas grandes chances, criações de jogada, cruzamentos e tal. Muitas chances, um jogo aberto, um jogo dinâmico, um jogo legal de se assistir. E continuou assim no segundo tempo, principalmente com as entradas ali no segundo tempo, por exemplo, do Arilson e do Vinícius Paiva, que deu velocidade pro Villa, deu até uma dinâmica legal. O Todinho também entrou no segundo tempo e entrou bem. Tanto é que em uma das jogadas ali pelo lado direito, um jogador do Villa, não lembro quem foi, sofre uma falta. E aí, cara, há o cruzamento dessa bola parada e a defesa do Goiás moscou totalmente, tá? Moscou, o Ailson saiu de trás da marcação, cabeceou livre, sem nenhum jogador do Goiás encostando nele. O Tadeu não saiu na bola, poderia talvez ter saído na pequena área, né? A bola foi praticamente ali, mas o Tadeu decidiu ficar no gol. O Ailson cabeceou forte, uma cabeçada forte, veloz, vencendo o Tadeu e jogando uma água no chope do Goiás, que aí ficava no 2-2, o empate do Villa. E esse empate, era justo pelo que estava acontecendo. O Goiás até era um pouco melhor no jogo, sim, taticamente, organizacionalmente, até com o clima depois do seu segundo gol. Era um time melhor, propunha melhor o jogo. O Villa estava tendo algumas dificuldades, somente de meio de campo, para poder fazer a criação das jogadas. Tava usando muito as laterais ali, os cruzamentos nas laterais, estava dependendo muito disso. Mas, mesmo assim, foi um jogo onde as duas equipes, às suas maneiras, com as suas dificuldades, buscaram vencer. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque a gente vê duas equipes preocupadas em ganhar. O Villa, se no jogo contra o Curitiba ficou muitíssimo recuado ao ponto de não jogar o jogo, nessa partida, não sei se porque é contra o rival Goiás ou se aprendeu as suas lições, o Villa saiu pro jogo, não teve medo de às vezes se expor, de tentar, né, se lançar um pouco mais ao ataque, teve seus momentos de ficar recuado e propor o contra-ataque, que também é uma estratégia válida, só apenas foi diferente do que foi contra o Coxa, onde ele entregava a bola pro Coxa e não queria jogar. Nesse jogo não, o Villa queria propor o jogo. Tudo bem que no começo do primeiro tempo parecia isso, tá? O Raul chegou a tomar cartão por cera, né, por enrolar uma cobrança lá de tiro de meta, mas pareceu. Mas no decorrer do jogo a coisa foi mudando. Talvez até pelo gol que o Goiás fez, né? Talvez tenha dado uma acordada no Villa mais cedo. Do lado do Esmeraldino, não, torcedor, eu sei que é chato, eu sei que o torcedor do Goiás tá
injuriado, tá grilado por não conseguir vencer o Vila há tanto tempo, né? Desde 2023 o Goiás não vence, e é uma vitória isolada dentro de um prazo ali muito grande, onde o Vila teve vários resultados positivos ou empates. Sei que o torcedor tá chateado por não ter conseguido vencer, mas eu vou falar pra você, torcedor, que nesse momento, nessa competição, não grila não fica chateado com essa questão de clássico, não ganhou do Vila, não, cara. O Goiás disputou uma partida com um dos times que, assim como ele, é candidato a brigar pelo acesso, mas o Goiás ainda está invicto com Wagner Mancini e mostra uma evolução tática e técnica notável, visível, palpável, e os resultados estão aí para provar isso. O Goiás poderia ter ganhado, teve ali a falha defensiva na bola aérea que garantiu o empate do Vila, tudo bem, acontece, é coisa do futebol. O que o torcedor tem que ficar satisfeito é que o Goiás empatou jogando bem, tá? E o empate é coisa do futebol, acontece mesmo. E o Esmeraldino me parece, pelo menos nesses 3 primeiros jogos, um time pronto para brigar pelo acesso durante toda a temporada. O Vila ainda tem algumas coisas a evoluir, principalmente no quesito ofensivo. Acredito que o Vila ainda tem alguns pontos para dar uma melhorada aqui e ali, ainda tem alguns ajustes. O Goiás me parece bem preparado com as peças que tem, com exceção do Wellington hoje, particularmente, que eu não achei que foi muito bem, eu achei que ele ficou um pouco apagado, mesmo tendo sido bastante acionado. Ele teve algumas dificuldades técnicas, e o meio de campo, né, Rodrigo Andrade e o Gava não se ajudaram. Quando entrou o Vitinho, a dinâmica mudou completamente. Só não sei se ele será ideal para começar como titular, se vai conseguir render como rendeu no segundo tempo. De qualquer forma, foi um grande clássico, um excelente jogo, e o empate é justo, tá? O empate é justo pelo que foi apresentado pelas equipes. Mas essa é a minha opinião. O que você achou do jogo? O que você achou do empate esmeraldino, empate do Tigrão? O que você tá achando desse começo da Série B dos dois times? Você, torcedor do Goiás, do Vila e de outros clubes, o que você achou aí desse clássico? Coloca a sua opinião aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber. A análise continua com o seu comentário aqui embaixo. Além disso, se você gostou do vídeo, gostou da análise, deixe seu like, que ajuda demais no trabalho aqui do YouTube. Também se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo. E peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam análise assim como você. E que se gosta do trabalho, gosta aqui do canal, peço que considere mais uma vez ajudar se tornando membro. É apenas R$ 1,99, a partir de R$ 1,99, e você ganha todos os benefícios do Gather Futebol Clube. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.